Bom dia, gente. Bom dia na graça de Deus. É... Gente, olha minhas plantinhas aqui, gente. Gente, depois de 2 meses, olha a situação daquela ali, ó, tudo queimado do sol. Depois de 2 meses de sol forte, os meus pés de pimenta, eles nasciam as florzinhas e secava tudo, porque o sol tá tudo seco. Acho que era para ter um monte de pimenta, mas não tem, porque o sol muito quente tava queimando as flores. Hoje deu uma chuvinha, tá refrescando. É, esse calor, o calor desse ano foi assim, que deixou a gente desconfortável, bem desconfortável. Até pior que o frio, porque no frio você faz várias coisas para se aquecer. Até um secador de cabelo você pode aquecer sua cama. Mas quando tá muito calor, os ventiladores não resolvem. E mesmo quem tem ar-condicionado, além de gastar muito para manter um ar-condicionado ligado, quando a pessoa ela sai de casa, quando ela muda de um ambiente para outro, pode fazer mal para ela. Você não vai ficar trancada 24 horas dentro de casa, né? A não ser que seja doente, incapaz de se locomover. Então, calor demais. Oh, Jesus, tem compaixão. Mas vamos à leitura de hoje, né? Com esse arzinho fresco. Obrigado, Jesus, pela chuva. Obrigado, Senhor. Que seja um dia de bênção para honrar o teu santo nome. Então vamos lá, gente. A primeira leitura de hoje é de Ezequiel 37. Vamos ver o que Ezequiel 37 está falando. Aleluia. O Senhor vem conosco em nome de Jesus. Então vamos lá. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, a mão do Senhor estava sobre mim. E o seu espírito, ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície, cheia de ossos. Cheia de ossos. 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 Vou falar isso para você não esquecer. Ossos. Você sabe que os católicos é tido pelos protestantes de fazer ritual macabro. Porque eles têm um amor e um carinho muito grande pelos ossos dos santos. Por aqueles que eles conseguiram guardar, né? Porque não é tudo que conseguiram. Mas o que eles conseguem, eles guardam. E aqui a gente vê que Ezequiel é levado em espírito para um valo de ossos secos. Olha, a mão do Senhor estava sobre mim. Por seu espírito ele me levou. Não é que ele foi andando até lá, não. Ele foi levado pelo Espírito de Deus para fora e me deixou no meio de uma planície de ossos. Ossos, gente. Ossos de pessoas que não tinham sido enterradas, gente. Sabe, hoje em dia, quando eu vejo alguém tendo a condição de ser enterrado, eu fico pensando, é claro que a gente sabe que o mais importante é estar calma com Cristo, isso aí é indiscutível. Mas quando você vê uma pessoa tendo um velório, tudo, sendo a alma enterrada, você fala, pelo menos alguém fez um velório para aquela pessoa. Já teve épocas, e tem até hoje, que às vezes não tem condição de fazer velório das pessoas.
E no final dos tempos vai ser pior ainda a situação, gente. Vai ser muito pior. Então, na época das guerras, lá matava muita gente que não dava para fazer enterro por lá mesmo, ficava nos campos. Ok? Podia ser dos israelitas. Teve uma vez que quem foi lá Manassés, foi Manassés? Manassés brigando com todo o resto do Israel, todas as outras tribos. Eu nunca tinha visto esse texto. O dia que eu vi, eu falei, nossa, levantei um susto. Manassés brigando com todas as tribos de Israel. E matou muito israelita, muito israelita. Muito, muito. Ok? Entre os israelitas estava também a tribo de Judá. Mas isso aí é outro assunto, né? Vamos voltar aqui pro... Mas é isso que eu quero dizer. Numa guerra, gente, onde cai muitos corpos mortos, muito, muito, muito. Ninguém pode chegar ali naquela guerra. Só pode ficar ali os soldados. As guerras às vezes duram. Você vê lá, ó, tem uma guerra lá nas guerras por aí que já tem 4 anos. Então ficava lá os ossos. Então levou-me numa planície cheia de ossos e me fez andar no meio deles, em todas as direções. Ou seja, os 4 cantos, né? Tem os 4 cantos da terra. Sabe que a cruz, ela mostra os 4 cantos da terra. Mas tem muitas outras coisas de 4 na Bíblia. Muito, muito, muito. Ok? Então, ele me fez andar. Peraí. E me fez andar no meio deles, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Havia muitíssimos muitos ossos na planície, e estavam ressequidos, tudo seco. Ok? Era um cemitério a céu aberto, como diz o povo. Ele me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem voltar à vida? Filho do homem é, como se diz, filho de Adão. Ou humano. Porque nós somos de outra dimensão, gente. A gente está na dimensão da Terra, um corpo humano. A dimensão celestial é outra dimensão e nos corpos são diferentes. Cada dimensão tem... nós sabemos mais ou menos 3 céus só, né? Mas os judeus falam 7 céus e Enoque fala 10 céus. E cada céu, ele tem um ser habitante que tem um corpo conforme aquele céu ali. A gente tem conhecimento muito pobre, a gente acha que é só terra e céu, mas isso é um conhecimento muito pobre. Então aqui ele falou, ele me perguntou, filho do homem, colocando na linguagem nossa, terráqueos, né? Hoje em dia não tem mais essa palavra por aí, terráqueos. Filho do homem, os seres da terra, será que esses ossos podem voltar à vida? E ali, eu estava falando com Ezequiel, que era um humano. E eu respondi, Senhor, Adonai, Senhor, Hashem. Ok? Estou lendo o Velho Testamento. E eu respondi, Senhor Deus, só tu sabes. Senhor, como que eu vou saber se esses ossos podem reviver? Como que eu posso saber, Senhor? Vê lá que Paulo explica sobre a ressurreição e até hoje tem gente que não entende o que é ressurreição. Vamos lá.
Ele me diz: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida. Isso aqui é a ressurreição, gente. É a ressurreição. Mas vamos continuar vendo o texto todo para entender melhor, né? Ele diz: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Deus mandou a gente profetizar. Deus não precisava. Você acha que Deus, para fazer o milagre, ele precisava que o Ezequiel profetizasse? Ele não precisava, mas ele pediu. Sabe aquelas pessoas que elas dizem que só creem em Deus, que na realidade elas não creem em nada? Gente, Deus usa o que ele quiser. Deus usa o homem, o anjo. Deus aparece, não tem forma de árvore. Será que a gente sabe quem é Deus? Quando ele quer falar com a gente, ele pode usar uma árvore. Dificilmente você vai ver um pastor pregar isso. Mas foi o que aconteceu com Moisés. Deus usou uma árvore para falar com Moisés. Você já pensou nisso? É claro que ele tinha um anjo. Mas Moisés estava vendo só a árvore e o fogo. Moisés não fala ali que ele viu um homem. Ou que ele viu Deus. Não, ele fala que ele viu uma árvore pegando fogo. Ele só via a árvorezinha e o fogo. Ele não via anjo, não via Deus, não via nada. Mas ele ouvia a voz. Deus falando através de uma árvore. E você acha que Deus só fala através daquele ungido que ele próprio se ungiu. Tem pessoas que elas próprias se ungem, né? Elas próprias que criam a igreja. Você acha que Deus só fala através... Muitas dessas pessoas, elas mesmas se ungem. Vem conosco, Jesus, tem compaixão, livrai-nos do mal, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus quer falar, Deus usa a mula lá para falar. Usa a árvore para falar. E tantas outras coisas na Bíblia, se a gente for pesquisar. Jesus, vamos lá. Esse aqui é o sino das 11. Hoje está tocando bastante. Quando toca o sino bastante é porque tem alguma coisa especial. Vamos continuar aqui. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida. Porei nervos em vós, farei crescer carne e estenderei a pele por cima. Porei em vós um espírito para que possais voltar à vida. Assim sabereis que eu sou o Senhor, o Criador, Adonai, Hashem. Hashem significa o nome. Eu do Vaverê. Então, Deus podia fazer tudo isso sem Ezequiel, mas ele falou: não, Ezequiel, você que vai profetizar. Deus pode fazer tudo sem nós, mas ele quer que nós participamos. Deus quer que Maria participe, que João, que José, que Pedro, que Tiago, que todos os apóstolos, todas as Marias, todas as mulheres, todos os cristãos desde o primeiro século até hoje. Deus quer que todo mundo participe.
Afinal de contas, nós somos um corpo. Está tudo morto. Morto tá tu que não tem fé. Essas pessoas que falam que está tudo morto, não, morto tá ele. Que não tem fé. Quem está com Deus está morto, não. Agora, esses terráqueos aqui, incrédulos, está morto. Porque está separado de Deus. Porque morte é separação de Deus. Isso que é morte. Tem muitos que o Deus dela é o ventre. É ela própria. Vamos continuar aqui. Porém em vós um espírito para que possais voltar à vida. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. O que Deus mandou você fazer? Faça. Mas eu não sei. Para com isso, gente. Para com esse negócio de coitadinho, que isso aí é um atraso de vida. O Senhor falou, fale. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi-se primeiro um rumor e logo um estrondo. Um rumor, um estrondo. Ele começou a profetizar. Se você só vai saber se o milagre vai acontecer ou não, quando você começar a profetizar. E o Senhor vem comigo, me ajuda, eu preciso profetizar. Aleluia, aleluia. Você só vai saber se o milagre vai acontecer ou não depois que você profetizar. Foi depois que ele obedeceu a Deus que as coisas começaram a acontecer. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi-se primeiro um rumor e logo um estrondo. Quando os ossos se aproximaram uns dos outros, olhei e vi nervos e carne crescendo sobre os ossos e por cima a pele que se estendia, mas não tinha nenhum sopro de vida. Eles estavam igual ali quando Adão foi criado, né? Corpo pronto e não tinha fôlego de vida. Corpo inteiro, completo, da cabeça aos pés, mas não tinha fôlego de vida. Tem pessoas que ela tá aí inteira, corpo inteiro, cabeça aos pés. Todo dia faz uma plástica para ficar mais bonito. Mas tem o fôlego da vida? O fôlego da vida só Deus pode dar. O fôlego da vida não é a máquina ligada. Às vezes as pessoas precisam sim da máquina para ajudar. Aí, às vezes, pessoas que voltam ao normal sobrevivem e tem aquelas que não voltam mais. Os médicos já sabem quando a pessoa não vai voltar mais. Eles já sabem. Eles já sabem, a gente é que fica insistindo. Eu me lembro quando a minha mãe ficou internada. Ela não estava conseguindo mais respirar. Ela só respirava por aparelhos. Mas os médicos já sabiam que ela ia morrer, que ela não tinha mais condição de viver. Mas a gente sempre tinha aquela esperança, né? De acontecer um milagre. Se bem que naquela época eu já era crente, mas nem acreditava muito em milagre, né? Porque eu não entendia quase nada do mundo espiritual. Hoje em dia eu entendo pouquíssimo também, mas naquela época era menos ainda. Muito menos. Então vamos lá. Enquanto eu profetizava, ouvi o primeiro um rumor e logo um estrondo. Quando os ossos se aproximaram uns dos outros, olhei e vi nervos e carne crescendo sobre os ossos e por cima pele que se estendia, mas não tinha nenhum sopro de vida.
Ele me diz, profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem soprar sobre estes mortos, para que eles possam voltar à vida. Profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era uma imensa multidão. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Como assim, Senhor? Esses ossos são toda a casa de Israel? Era só alguns ossos ali de alguém que tivesse morrido na guerra. Mas a Bíblia falou que eram os ossos, era toda a casa de Israel. Então ele me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. É isto que eles dizem. Nossos ossos estão secos. Ele falou, ó, do mesmo jeito que esses ossos estavam secos aí, ó, a casa de Israel se sente seca. Tem igreja que ela tá seca. Tem pessoas cristãs que elas estão secas. E aqui, ó, e foi ser a casa de Israel, eles estão secos. E isto, eles dizem, e as pessoas que dizem, as pessoas que, porque vai depender da fé, gente, se a pessoa tem fé ou não tem fé. Quando a fé dela vai embora, ela fica seca, 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 seca. Uma vez eu estava passando uma tribulação tão grande, tão grande, tão grande, gente, por causa de problema de casamento, que eu estava me sentindo igual aqueles ossos secos. Era terrível. Minha mente só passava pensamento ruim. Eu ia na igreja com muita luta, com muita luta. Porque quando você vai na igreja com fé, beleza. Mas vai na igreja sem fé para você ver a luta que é. Vamos lá. Eles são toda a casa de Israel. É isto que eles dizem. Nossos ossos estão secos. Nossa esperança acabou. Estamos perdidos. Por isso, profetiza e diz-lhes, assim fala o Senhor Deus, ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu, o Senhor, porei em vós meu espírito, para que vivais, e vos colocareis em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só isso. Essas covas também, que ele fala das covas também, tinha os ossos mortos ali, mas os ossos secos em cima na planície. Mas aqui também, depois embaixo, fala da sepultura. E quando eu abri as sepulturas, porque aqueles ali é só os que não tinham conseguido ser enterrados, mas estava falando dos que tinha sido enterrado também. E falou, e quando eu abri as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, gente, isso aqui é palavra de sabedoria, vê agora, louvado seja o nome do Senhor. Gente, a sepultura também é os esconderijos que tem Israel anti-guerra. Que eu sempre esqueço esses nomes. Aqueles negócios lá de proteção anti-guerra que quando toca um sinal forte lá, né? Antigamente era o chofar, né, gente? Mas agora de outro modo que eles avisam. Quando dá ali o alarme, quando toca o alarme, forte, eles têm tudo que entrar ali para debaixo daquele buraco, que também significa sepultura. Eles estão ali, se acontecer alguma coisa ali mesmo eles já vão morrer.
Os abrigos também é sepultura. Mas o Senhor está prometendo que vai tirar. Nós não sabemos o que vai acontecer até a volta do Senhor Jesus, gente. Nós não sabemos. Ainda tem muita coisa para acontecer, gente. Muita coisa. Que os governantes não vão te falar. O cientista não vai te falar. Tem muitas coisas tenebrosas para acontecer. Provavelmente, na volta de Cristo, quando ele voltar e tiver guerra em Israel, porque Zacarias 14 fala da guerra em Jerusalém, provavelmente as pessoas vão estar assim, gente. Vai estar debaixo dos abrigos, se escondidos. Aqueles que sobreviverem, vai estar debaixo de abrigos. E aí, que é igual a sepultura também, gente. E aí o Senhor vai dizer: e quando eu abrir as vossas sepulturas, os vossos abrigos de guerra, pode colocar isso também, gente. E vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor, porei em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocareis em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. O homem vai tentar fazer isso que Deus vai fazer. O mundo, o sistema do mundo, eles querem fazer isso aqui, que Deus falou que ia fazer. Ok? Mas só quem vai fazer a obra completa mesmo, de verdade, é Jesus o Nazareno quando ele voltar. Ele vai dar liberdade de verdade para o povo. Hoje em dia as pessoas vão lá, conquistam um negócio, daqui a pouco perde aquilo que conquistou. É uma luta. Um dia de paz, outro dia de guerra. Um dia andando na rua, outro dia nos abrigos escondidos. É assim, gente. Até a volta de Cristo vai ser assim. Não se iluda, não. Não vai achar lá que o homem da América é um milagroso, que não é, não. São os governos do mundo, gente. Todos os seres humanos, a terra foi dada aos homens. Tudo que você vê são governos humanos. Quando Deus atua, é igual ali quando ele falou para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos aí. Ah, mas está tudo seco. Isso aqui, para que serve? Profetiza. E ele obedeceu. Como diz o ditado: quem pode manda e quem tem juízo obedece. E ali Ezequiel obedeceu. E aí ele viu, começou, os ossos virou um corpo humano. Isso é a atuação do eterno Deus. Aí é a atuação do eterno Deus. Profetizou pela ordem de Deus e os ossos virou corpo humano de novo. Depois a história continua, mas a leitura de hoje para aqui, ok? Para aqui, porém, aqui ó, para aqui. E quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. E digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor, graças a Deus. A igreja de Cristo vai para o paraíso com ele. É a casa da noiva. Ok? Mas e aqueles que vão estar nos abrigos, escondidos das guerras? E aqueles que não foram arrebatados porque não acreditaram, mas sofreram os horrores dessa terra?
Os textos na Bíblia falam que eles vão chorar quando vê o Messias. O Messias é Jesus, gente. Tem outro não. Se iluda com essas histórias por aí de inteligência da internet, não. E vamos seguir em frente. O Eterno Deus sabe todas as coisas. O Senhor Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe. Vamos ficar com o nosso amado Jesus, que a gente é corpo dele. Vamos ficar unidos. Quem é corpo de Cristo se une. Quem não é corpo de Cristo se espalha, infelizmente. Eu quero estar debaixo do abrigo das asas de Cristo. Ele falou para Jerusalém, queria tanto proteger vocês, mas Jerusalém não queria a proteção dele. Mas eu quero a proteção do Senhor Jesus. Você quer? Então vamos ficar debaixo das asinhas dele? Das asinhas não, né? Das asas grandes. Vem conosco, Senhor, nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vos deixo até a próxima. Pai, Shalom.